Para termos um olhar bíblico sobre todas as situações da nossa vida, você vai ouvir agora na Alcance FM Escada de Betel. Boa noite a cada um que está aí nos acompanhando através da rádio Alcance FM. Seja bem-vindo ao programa Escada de Betel. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a estar também participando ali dos nossos cultos na Igreja Pentecostal Escada de Betel, Rua Cornélio Costa, número 33, ali no Barreiro de Baixo, pertinho ali da Pousada do Sol. Os irmãos estão todos convidados a estar ali juntamente conosco. Os nossos cultos são terça às 19h30, quinta às 19h30 e domingo às 18h30. Eu tenho certeza que o nosso Senhor Jesus tem uma palavra também ali ao seu coração, à sua alma. Amém, irmãos? Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. A palavra do Senhor, ela nos traz grandes verdades para a nossa vida. A palavra do Senhor conta a história de um profeta que pregou o juízo. As pessoas se converteram e ele ficou irado. A palavra de Deus lá em Jonas, capítulo de número 4, a partir do versículo 1 diz: mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando eu ainda na minha terra? Por isso que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Peço-te, pois, o Senhor, tira-me a vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem, assim te ires. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu cansaço, do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte a subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem, que assim te ires por causa da aboboreira. E ele disse: faço bem, que me revolte até a morte. Disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita, a sua mão esquerda, e também muitos animais? Amém, irmãos? Aqui nós vemos o último capítulo do livro do profeta Jonas, que nos traz uma lição grandiosa. Jonas recebe o chamado de Deus para pregar a Nínive, a Síria, e ali ele se apronta para fugir da presença de Deus. É interessante que Jonas, ao receber o chamado, ele se apronta para fugir do chamado. E ali ele traz uma grande confusão sobre a sua vida,
entrando no barco, o barco começa ali a afundar, até que ele saiu do barco, o mar se acalmou. Depois Deus o livrou com a grande peixe, né? Alguns vão dizer uma baleia. Fato é que é um grande peixe que engole ali o profeta e ele fica no ventre daquele animal. A palavra de Deus vai dizer que ele ora, busca a Deus no ventre daquele peixe, Deus o tira de lá e ele vai trazer a palavra, o juízo para o povo de Nínive. E ali nós vemos que aquele povo, ele se arrepende em extremo. A Bíblia vai dizer que todos, inclusive os animais, começam a jejuar. Os homens se vestem de pano de saco, buscam a Deus em oração, em súplica, com arrependimento. Mas Jonas, ao invés de se alegrar, ao invés de glorificar a Deus, porque a palavra de Deus trouxe arrependimento, trouxe mudança e transformação, Jonas fica indignado, se indigna. A Bíblia diz que ele se indigna extremamente e fica irado. E ele ora a Deus. Ele ora a Deus porque ele havia fugido da missão, do chamado. Porque ele sabia que Deus é um Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E o profeta deveria saber, irmãos, que quando nós vamos trazer a palavra de Deus, quem faz a obra é o Senhor. O profeta deveria saber que a mensagem era de juízo, mas o castigo ou o livramento não pertencia a ele, mas a Deus. Jonas se indigna tanto com aquela situação, talvez porque aquele exército, ele era extremamente cruel. Aquele povo era um povo que havia aborrecido o povo de Israel, também no cativeiro, dissipando israelitas. A sua indignação talvez era porque Jonas era um patriota, alguém que lutava pelo seu povo, pela sua nação. Mas vendo a misericórdia de Deus, vendo o livramento de Deus para aquele povo que tinha um exército tão cruel, ele se indigna, ele se ira. Ele traz a mensagem, mas é Deus que faz a obra. Nós temos que entender isso, irmãos. A mensagem nós podemos levar, mas a obra quem faz é Deus. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, irmãos, o Senhor dá uma lição ao profeta. Deus sabe a forma de trabalhar porque Deus é perfeito. E tudo que Deus faz é bom. O Senhor, ele ensina Jonas de uma maneira tão interessante, que a Bíblia diz que Jonas, ele senta ao oriente daquela cidade, esperando ver o que aconteceria a ela. E Deus faz nascer uma boboreira, e ela sobe por cima do profeta e faz sombra sobre a sua cabeça, a fim de dar a ele descanso para o seu enfado, para a sua fadiga, o seu cansaço. E Jonas com aquilo fica alegre. A Bíblia diz em extremo, por causa daquela boboreira. E então Deus envia um verme e sobe ali sobre aquela planta e fere ela. E ela seca. E acontece que aparecendo o sol, Deus manda um vento acalmoso e o sol fere a cabeça de Jonas. E ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor é morrer do que viver. Então Deus diz a Jonas, fazes bem que assim te ires, por causa da boboreira. Ele diz, faço bem que me revolte até a morte. Então o Senhor
dá a lição. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. É maravilhoso, irmãos, a pedagogia de Deus. Porque muitas das vezes o Senhor dá a prova para depois passar a lição. Jonas, ele se indigna, ele se ira em extremo com a compaixão e a benignidade de Deus, com a misericórdia de Deus em favor daquela nação, em favor daquela cidade. E então o Senhor faz crescer ali uma aboboreira para trazer sombra, conforto, alívio para Jonas. Ele se alegra de maneira gloriosa por aquela planta que havia crescido, trazendo sombra para o seu cansaço. Mas no dia seguinte, um verme fere aquela aboboreira e ela seca. E o sol escaldante faz com que ele venha desmaiar. E ele se ira, a Bíblia diz que ele se revolta. Então o Senhor traz a lição: Jonas, você está tendo compaixão de uma planta que você não fez ela crescer, que numa noite ela nasceu, numa noite ela pereceu. E eu não vou ter compaixão do meu povo. São 120.000 homens que não têm discernimento, e são muitos animais. Muitas vezes, irmãos, nós temos a mesma atitude do profeta Jonas. Para nós queremos alívio. Para nós queremos perdão. Para nós queremos misericórdia, sombra, conforto. E muitas vezes, para o próximo ou para o outro, nós queremos juízo, nós queremos castigo, vingança. O Senhor ensina para Jonas, através daquela aboboreira, algo maravilhoso. Que da mesma forma que ele não fez nada para aquela planta crescer, para aquela planta dar sombra, ele também não fez nada pelo aquele povo. Não foi aquele povo que ele criou. Não foi aquele povo que ele deu livramento. Quem fez foi o Senhor. Muitas vezes nós somos assim. Para nós queremos a bênção, nós queremos o milagre, a transformação. E para o próximo nós queremos juízo, castigo, vingança. É tão terrível ver o nosso pecado sendo praticado pelo próximo. Mas quando nós acometemos o pecado, a falha, a falta, nós queremos a misericórdia de Deus. Nós queremos o perdão, a sombra, o livramento, o acolhimento de Deus. Mas para o próximo tem que ser a vingança. Para o próximo tem que ser o castigo. É maravilhoso o que a palavra de Deus nos ensina. Jonas foi alguém que fugiu do chamado. Mas Deus o deu livramento. Deus não permitiu que ele ficasse naquele mar revolto e viesse a morrer. Aquele peixe que o comeu foi um livramento de Deus. Deus o guardou no ventre daquele animal. Mas quando Jonas vê que aquele povo se arrepende, vê que aquele povo se humilha com pano de saco e jejum, ele se indigna. Porque ele queria o castigo. Ele queria que aquele povo viesse a pagar
por tudo aquilo que eles haviam cometido. É tão terrível, como eu falei, ver o nosso pecado sendo praticado por outra pessoa. Porque muitas das vezes nós esquecemos que nós não fomos chamados para ser juiz. Nós não fomos chamados para condenar. Nós fomos chamados para anunciar a mensagem. Simplesmente anunciar a mensagem. Porque quem faz a obra é o Senhor. A gente prepara o sermão. A gente leva a palavra. Mas é o Senhor que decide. É o Senhor que faz a obra. Jonas recebeu a misericórdia de Deus. Através daquela boboreira, trouxe livramento para o seu cansaço, para a sua fadiga. Aquela boboreira que ele não plantou. Aquela boboreira que ele não fez crescer. Ele gostou da sombra dela. Assim também era aquele povo. Deus conhecia aquele povo. O Senhor chega a dizer que aquele povo era um povo que não estava sabendo discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Eram 120 mil homens, fora mulheres e crianças, animais, muitos animais. O Senhor é longânimo, o Senhor é benigno, o Senhor é grande em misericórdia. O caráter de Deus, Deus é santo, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericórdia, Deus é bondade, benignidade. Esse Deus que nós servimos, irmãos, é maravilhoso. Nós devemos carregar esse caráter de Deus em nós, essa benignidade. A Bíblia diz que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, não. Deus quer que ele se converta, se arrependa e venha a Ele. Jonas não queria isso. Jonas não queria que aquele povo se convertesse. Talvez pelo seu patriotismo, talvez pela sua indignação. Mas é o Senhor que faz. E nós devemos sempre saber que nós também somos dependentes de Deus e da sua misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a razão de nós não sermos consumidos. Por isso, irmãos, nós não podemos ser tão cruéis com as outras pessoas. Nós temos que tomar muito cuidado com o nosso julgamento. Porque quando nós julgamos alguém, nós julgamos na nossa visão, nós julgamos no nosso entendimento, nós julgamos na nossa visão de mundo. O único que pode julgar é o Senhor. O único que verdadeiramente pode julgar é o Senhor, porque quando nós julgamos alguém, nós definimos essa pessoa, ou essa nação, ou esse acontecimento, e quem define é só Deus. Só Deus sabe todas as coisas. Jonas deveria entender que ele era o meio pelo qual a palavra de Deus iria chegar àquele povo, não o fim. Ele era o meio, ele era o instrumento, ele era o pregador. Ele deveria apenas anunciar e confiar no agir de Deus. Talvez Jonas pregou essa mensagem de juízo para aquele povo esperando o castigo de Deus. Talvez Jonas pregou essa mensagem crendo que a mão de Deus viria pesar sobre aquele povo. E ele se indigna quando as coisas não acontecem do jeito que ele esperava. Ele chega a dizer que ele sabia que Deus era benigno, bondoso e misericordioso. É tão interessante que isso nos mostra que ele não vê essa bondade, essa misericórdia também sobre a vida dele. Imagina, irmãos, se os nossos pecados fossem expostos para todo mundo ver.
Se o que você fez hoje até essa noite fosse mostrado só hoje, o tanto que você pecou fosse colocado num telão para todos que estão à sua volta, ou para aqueles que você acha que merece o castigo de Deus, o juízo de Deus vê, será que eles iriam aplaudir? Por isso, essa mesma misericórdia que Deus teve do povo de Nínive, Ele também tem do profeta, porque ele não plantou, ele não fez crescer a aboboreira, mas ele desfrutou da sua sombra. Ele se sentiu livre do enfado, do seu enfado, do seu cansaço. Assim também somos nós. O Senhor nos chamou apenas para anunciar a mensagem. O Senhor nos chamou apenas para proclamar o Evangelho. Nós não somos do departamento de RH de Deus. Nós não somos quem admite ou quem demite alguém. Nós somos pessoas que proclamam o Evangelho por meio do testemunho, por meio da palavra, por meio das atitudes. Mas a obra, quem faz é Deus, porque só Ele pode determinar ao respeito de alguém e também ao nosso respeito. Amém? Que nós possamos aprender com essa palavra, a amar o próximo como a nós mesmos. Porque assim como Deus tem misericórdia de nós, assim como Deus ele nos traz alívio, nos dá sombra, o Senhor também possa ter dos outros, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos clamar a Deus. Eu não sei como está a sua vida, o seu coração nessa noite, mas o Senhor sabe. Talvez seja alguém que sofre muito com o julgamento dos outros. Talvez você é alguém que se preocupa muito com a opinião dos outros. Mas creia, o Senhor sabe todas as coisas. Ou talvez você é alguém que julga muito. Talvez você é alguém que quer o castigo, o juízo sobre o próximo. E a misericórdia e a bondade sobre a sua vida. Saiba que se Deus fosse nos tratar conforme o nosso pecado, nós não estaríamos aqui. Graças a Deus que a bondade, a benignidade e a misericórdia de Deus tem nos alcançado. Oremos ao Senhor. Senhor Deus querido, Pai Santo, Deus poderoso, Deus de poder, unção e graça, vem, meu Pai, sobre essa vida, sobre esse irmão, ó Deus, sobre essa irmã, sobre essa pessoa, meu Deus, que se encontra ouvindo, meu Deus, esse programa. Visita essa alma, meu Pai, com a Tua graça, com a Tua bondade, com o Teu perdão, ó Deus, com a Tua misericórdia. Alcança essa vida, Pai. Deus, traz, Pai, o refrigério, a sombra do Altíssimo, o esconderijo do Onipotente sobre essa vida. Que ela não venha fugir do chamado, que ela venha aprender a obedecer o propósito, a cumprir a missão e deixar tudo nas mãos do Senhor. Faz, meu Deus, essa obra nesse coração. Faz essa obra, Pai, nessa vida, nessa alma que se encontra aflita, angustiada. Toca, ó Deus, com a Tua mão forte e poderosa. E faz, meu Deus, aquilo que somente o Teu nome tem poder de fazer. Faz, meu Deus, porque o Senhor é bom. Faz, meu Deus, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Opera nessa vida, Senhor. Opera nesse coração, nessa alma, cansada, aflita. Que o Senhor possa trazer luz, Pai, paz, benignidade, misericórdia sobre a vida dessa pessoa, sobre a vida dessa alma que se encontra ouvindo esse programa, que se encontra nesse momento, Pai, escutando essa oração. Traz o alívio, o refrigério, Senhor, porque só o Senhor pode e faz todas as coisas.
em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um abraço e até o próximo programa, em nome do Senhor Jesus. Estamos ficando por aqui, mas semana que vem voltamos com o programa Escada de Betel.